Flávia Fairbanks, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Muito bem, você, tudo bom? Tudo bom. Vamos falar sobre os tipos de absorventes, porque, gente, hoje em dia são tantos absorventes, né? O pessoal fica até perdido, né? Até perdido, é com aba, sem aba, é mais grosso, é mais fina, pro fluxo isso, fluxo aquilo, né? Perfeito, é isso mesmo. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, depois a gente tem uns exemplos aqui pra te mostrar, olha. Vamos ver o primeiro? Absorvente perfumado elimina o cheiro da menstruação. Mito. Não, né? Não, em absoluto. O cheiro da menstruação, na verdade, é uma mistura do próprio odor do sangue com as bactérias da vagina. Então, não tem como o perfume do absorvente eliminar isso. E, inclusive, é um alerta que as pessoas precisam saber. Se, por acaso, começar a ter mau cheiro, pode indicar uma infecção e precisa ser visto pelo ginecologista. Agora, para muitas mulheres, esse tal perfume pode dar alergia, né? Isso, exatamente. Quem tiver Não uma pele mais sensível é bem perigoso, inclusive. Então, o melhor é não ter cheiro nenhum, né? Sem nenhum odor. Vamos ver mais uma? Absorvente interno tira a virgindade e pode dar cólica. Ainda bem que é mito. Ainda bem, né? Então, assim, inclusive os absorventes internos pequenininhos, aqueles os mais finos, modelo mini, são liberados para meninas que nunca tiveram atividade sexual. Esse daí, na verdade, já não é o mini, mas tem um que é menorzinho ainda. Exatamente. O menorzinho, então, a menina virgem pode usar. Pode usar. Mas é muito legal, Kátia, elas saberem que devem ser ensinadas pelo ginecologista. Então, tem muita mãe que leva a menina no consultório e fala, ela quer usar absorvente interno, mas ela não sabe e eu não sei como orientar. Então, o ginecologista consegue com bastante facilidade fazer isso. E mesmo porque o ginecologista já tem muito mais prática. Exatamente. E vai dar segurança para essa menina. Exato, porque uma vez colocado, se ela sentir muito desconforto, gera trauma. E isso a gente não quer. É verdade. Vamos ver mais uma? O ideal é trocar os absorventes a cada 3 a 6 horas. Correto. Correto. Né? A gente fala uma média de 4 horas. Por que isso? Porque, na verdade, é o tempo que essas bactérias reagem com aquele sangue. Imagina, o sangue é o paraíso para essas bactérias. Tem muitos alimentos, tem açúcar, tem gordura, tem tudo isso. Então, é para evitar que essas bactérias proliferando ali causem algum tipo de infecção. Isso vale para absorvente interno e externo. Então, às vezes, o pessoal se preocupa muito com o absorvente interno e o externo passa o dia inteiro. Principalmente naquela situação que está naquele finalzinho de menstruação, fala, mas não tem quase nada, não suja. Mas vai ter bactéria do mesmo jeito. Agora, você falou de fluxo. Tem mulher que tem um fluxo tão intenso que não dá para esperar 6 horas, né? Em absoluto. Tem mulher que troca a cada 2 horas. E precisa trocar mesmo. Começou a perceber que está cheio o absorvente, é hora de trocar. Vamos ver mais um? O protetor diário pode ser usado todos os dias. Por isso ele é diário, né? Então, mas não deveria. Por quê? Porque, na verdade, todo protetor diário tem uma capa plástica, que é aquilo que faz a aderência na calcinha. E isso impede a ventilação dos órgãos genitais. Então, a gente morre de falar para os pacientes que elas têm que usar calcinha de algodão. O que adianta usar calcinha de algodão se colocar um plástico lá e usar todo dia? Então, o protetor diário, o ideal é para usar se estiver fazendo algum tratamento de corrimento, por exemplo, para não ficar aquela pomada que fica escorrendo, que é muito incômoda. Se estiver no comecinho ou no finalzinho do fluxo menstrual, quando ainda não é necessário o uso de um absorvente. Mas todo dia, só porque eu gosto, não é ideal. E esse abafar o órgão genital pode trazer depois problemas de saúde, Exato, né? Porque a gente tem muitas bactérias, que chamam as bactérias anaeróbias, que elas realmente gostam desse ambiente que não tem oxigênio. E aí prolifera e pode dar uma infecção mais séria. Vamos ver mais uma? Faz mal à saúde dormir com absorvente interno. Então, isso é um problema. Na verdade, não é o absorvente interno exatamente, mas quando a gente dorme, a gente esquece de trocar a cada 4 horas. Quem que vai colocar despertador para ficar trocando absorvente interno? Dá, né? Então, não é bom dormir com absorvente interno por conta disso. Aí a paciente fala, doutora, mas eu tenho um fluxo tão grande que escorre por todo lugar. Se ela tiver o hábito e conseguir trocar no máximo a cada 4 horas, não tem problema que ela vá dormir. Mas dormir e esquecer da vida não pode. A gente já teve alguns casos em outros países de mulheres que tiveram sérios problemas de saúde, levando até óbito, né? Existe uma síndrome, uma bactéria agressiva que chama síndrome do choque tóxico, que realmente é associada com essa permanência prolongada do absorvente interno. Então isso é perigoso, não pode ser feito. Vamos ver mais um? É o último. Esquecer de trocar o absorvente pode ocasionar surgimento de infecções vaginais. Corretíssimo, é verdade. A gente não pode deixar isso acontecer em absoluto. Por isso que existe esse limite no máximo de 6 horas. O ideal é trocar a cada 4. Agora, essa infecção vaginal, se ela aumentar demais, pode subir para outros órgãos. Exato, né? Ela pode pegar o útero, pegar os ovários, aí fica uma situação bastante grave. Bom, volto que tem muita pergunta e tem muita... Voltando com a doutora Flávia, tem muita dúvida surgindo. Vamos ver a primeira delas de quem é? Cadê?
Da Laura. Toda vez que minha menstruação acaba, tenho candidíase. Pode ser por causa do uso do absorvente? O que fazer? Então, isso pode ser, isso é um problema. Porque o que acontece? Provavelmente, durante o uso do absorvente, acontece justamente o que a gente falou. Abafa, já está com aquele meio super favorável à proliferação fúngica, porque candidíase é causada por fungos. Os fungos gostam de um ambiente úmido, quente e escurinho. Nada melhor do que está acontecendo ali, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode tentar trocar essa marca do absorvente. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho a respeito, mas fundamentalmente deixa ventilar um pouquinho. Então, de repente, está em casa, tem condição de trocar um pouquinho mais a calcinha, está no finalzinho da menstruação, que é a época que ela tem essa crise toda, tenta ficar um pouquinho sem calcinha, deixa ventilar um pouco, que isso deve ajudar bastante. Vamos mostrar os absorventes? Que a gente aproveita e tira a dúvida da Laura. O que você acha que seria mais ideal? O interessante é o seguinte, o pessoal entender que a gente tem os absorventes externos, os absorventes internos e o coletor menstrual. Então, os absorventes externos já são diferentes entre si. Por quê? Vamos abrir aqui pra gente entender. Eles têm a cobertura interna diferente. Então, isso daqui, na verdade, qual que é o melhor, qual que é o pior? A gente não tem o melhor ou o pior, é o que melhor se adapta até aquela paciente. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cobertura que ela tem um pouquinho mais de plástico, é aquela que eles chamam de cobertura seca, ou sempre seca. Por quê? Tem uns porozinhos que fazem com que o fluxo menstrual escorra lá para baixo e não fique em contato com a pele. Mas em contrapartida, quem tem alergia pra quem não se dá bem com isso aqui, fica assada. Então, é complicadíssimo. Então, assim, eu quero ficar muito sequinha. Pode fazer um teste. Começou a sentir irritação? Troca. Esse outro, em contrapartida, a gente vê, ele não tem a aba, que é aquele que prende na calcinha, e ele tem uma cobertura que é muito mais gostosa. É a cobertura de algodão, chama cobertura suave. Só que ele não absorve tanto. Então, às vezes, a paciente vai reclamar, mas aí o fluxo escorre. Então, a gente vai ter que pesar riscos e benefícios para cada um deles, né? Esse aqui irrita menos a pele, a cobertura suave. Tá? O que a gente tem aqui? Tem os absorventes internos. Então, tem uma marca onde ela vem, que a paciente mesmo vai ter que abrir. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como funciona. E tem a outra que a gente tem o aplicador próprio, que também ajuda bastante para paciente que não quer ficar mexendo, né? Então, quando a gente vai fazer isso, eu acho muito interessante, às vezes eu mostro no consultório, inclusive, e às vezes é incrível porque tem mulheres adultas que sempre usaram absorvente. Isso aqui tá meio difícil, vamos ver se a gente consegue. Quer tentar um outro também? Eu vou explicando enquanto a gente abre. Então, o que acontece? É só rodar. Isso, saiu, beleza. O que acontece? Esse fiozinho que tem aqui na ponta é incrivelmente bem adaptado para a gente fazer o quê? Precisa pegar com essa cobertura da pontinha, então não é para contaminar. Você enrola no dedo e abre isso aqui da maneira que ele vai ficar como se fosse um foguetinho, um cone. Para você conseguir empurrar. Para você empurrar e para segurar o fluxo. Tem muita mulher que não faz isso, impressionante, mas é verdade, coloca o absorvente interno do jeito que vai e ele vaza tudo. Sim, porque ele ficou completamente fechado, não absorve nada. Então, quem pode usar absorvente interno? Pode usar qualquer mulher, virgem ou não virgem. Só que o tamanho deles que difere. Então, para as meninas adolescentes, tem que ser o bem pequenininho, de preferência ensinado no consultório ginecológico. Porque assim ela já vai tirando as dúvidas, o médico já fala, põe, vamos ver como Exatamente, se adapta ou não. E o coletor, isso não atrapalha, Então, o coletor é uma novidade, né? Pelo menos no Brasil ele é uma novidade. Ele funciona como vocês estão vendo aqui, é um copinho, né? Ele é feito de silicone, então ele não machuca nada lá dentro. Ele se molda completamente ao corpo feminino. Eu estou mostrando aqui, olha, um coletor colocado lá dentro, não sei se está dando para ver direitinho, né? E ele fica com essa pontinha onde você tem que estar com a mão bem limpa, claro, unhas curtas, e aí você coloca e tira o coletorzinho, de preferência na posição de pé, não adianta tirar deitada que vai escorrer tudo, né? Vamos ser espertos. O copo cai tudo para uma Exatamente. E nessa situação vai ter o fluxo menstrual. Serve para qualquer mulher? A princípio, sim, mas é claro que depende do volume menstrual. Né? Então, quem menstrua demais tem que trocar muito mais vezes. Então, mas tem que esvaziar sempre. Tem que esvaziar. Naquele processo também, de média 4 horas. Exatamente. Tem que lavar com água e sabão. Então, não é só esvaziar, virar no vaso e colocar de novo, porque as bactérias vão estar aqui. Tem que limpar muito bem. Então, quem vai fazer uso do coletor menstrual tem que ser uma pessoa que tenha uma asepsia, um cuidado com a sua higiene muito grande. Mas pode ser usado.
Eu acho que cada uma vai ter que escolher aquilo que se adequa melhor, né? Exatamente. Aqui nesse molde, ó, se a gente for mostrar aqui do ladinho, o coletor ficaria mais ou menos assim, só para elas entenderem. Então, é um copinho que vai pegar esse fluxo que escorre aqui de dentro do útero. Quando ela ficar de pé, vai tirar o coletor. Mas não vaza nem um pouquinho? Teoricamente, se o fluxo for numa quantidade normal, ele segura muito bem. Ele foi bem estudado para isso. Tá. Então, veja e converse com o seu médico também, para você ver o que é melhor, né? Sem dúvida. Laura, então converse com o seu médico e escolha direitinho. Então, só recapitulando o que a doutora Flávia falou, para você ver qual absorvente que pode ser mais indicado também. Para evitar essa irritação, isso mesmo. Lorena, absorventes internos podem contribuir para o surgimento de infecção urinária? Então, dependendo da paciente, a gente tem mulheres que são muito sensíveis à infecção urinária. Qualquer coisa dá infecção urinária. Relação sexual mais agressiva da infecção. Então, se por acaso ela tiver uma propensão a ter infecção urinária, ficar trocando, colocando e tirando absorvente interno pode ser uma causa. Né? E é indicado? Você tira um absorvente interno, coloca outro, tira outro, põe outro? Então, teoricamente, não é o ideal. O absorvente interno foi feito para ser usado em situações onde você não pode usar o absorvente externo. Tá indo na piscina, na praia, tem um compromisso onde você tá com uma calça branca, por exemplo, não pode vazar de jeito nenhum. Então, isso você vai usar temporariamente. Tem muitas mulheres que acabam trocando o externo pelo interno. Se não estiver fazendo nenhum malefício, ela está muito bem, não tem infecção, não tem dor, não tem absolutamente nada, ela pode manter. Mas a qualquer sinal de perigo precisa ser revisto. Então, Lorena, converse com o seu médico também para ver surgimentos de infecções urinárias, vai estar tendo repetição, né? Sim. Vamos ver mais uma. Márcia, mulheres que usam DIU podem usar coletor menstrual? Volto. E a doutora Flávia já vai voltando com a doutora Flávia Fairbanks. Olha, a Márcia perguntou se mulheres que usam DIU podem usar o coletor menstrual. Essa pergunta é ótima, porque elas têm muito medo por dois motivos. Primeiro, porque quem usa DIU, principalmente se for o DIU de cobre, tem um volume menstrual maior. Então, às vezes, o copinho pode não ser suficiente para adequadamente segurar ali o fluxo. E segundo, que é o maior medo, é que desloque o DIU, por causa do fio do DIU. Então, ela tem que ficar bem tranquila, porque se o ginecologista colocou o DIU e ele estiver num lugar bem adequado, esse fio vai estar virado lá para trás e não vai enroscar no copinho. Então, pode usar o DIU, mas com muito cuidado, lógico, com delicadeza na colocação e na retirada desse copinho. Vamos ver mais uma. Marine, absorventes podem causar alergia? Toda vez que uso absorvente, sinto uma coceira na região e a pele fica toda empipocada. O que devo fazer? Provavelmente ela está com uma alergia exatamente à cobertura do absorvente, como a gente acabou de colocar. Precisa trocar essa cobertura, precisa ver se você se adequa com alguma outra marca que seja melhor. Mas agora ir no ginecologista para ver essa tal coceira que pode ser, Não, essa coceirinha é provavelmente um processo alérgico que tem que ser bem tratado, senão ela vai ficar crônica. Precisa ver com cuidado. Vamos ver mais uma? Maiara, sinto que quando uso absorvente diário, tenho mais corrimento e odor maior. É coisa da minha cabeça ou é possível? É exatamente o que a gente falou. Tá abafando lá, tá deixando proliferarem bactérias que não deveriam estar lá. Precisa tirar o absorvente diário, usar calcinha de algodão, dormir sem calcinha em algumas noites se for possível, para deixar ventilar a região genital. Vamos ver mais uma? Larissa, posso entrar na piscina ou no mar com absorvente interno? Claro, foi para isso que ele foi feito, inclusive. Né? Exatamente, essa é a grande finalidade. O absorvente interno é para ninguém mais perder praia ou piscina no verão. Agora, gente, nosso espaço aqui é importantíssimo, mas é uma prestação de serviços. Então, converse com o seu médico. É no consultório médico que a gente tem que tirar as dúvidas, não com amiga, nem colega, nem irmã, nem ninguém. Concordo totalmente. Principalmente porque você fala assim, mas é tão fácil a gente escolher. Mas, gente, não é tão simples assim. Você pode achar que o seu fluxo menstrual, ele é normal, ele pode ser normal para você, porque você tem um fluxo intenso. E depois você pode ter outros problemas, né? Então converse com o médico, né? E são inúmeros casos, paciente que perde absorvente interno, a gente tem. Então, assim, tem que saber muito bem usar tudo isso com cuidado e responsabilidade. E o consultório médico, como eu disse, é o único lugar pra gente sentar, tirar as dúvidas todas, vai com tudo anotadinho, pergunte mesmo, não tenha vergonha de perguntar. Vou passar os contatos da doutora Flávia, o site é o www.flaviafairbanks.com.br, lá você tem tudo sobre o trabalho dela e umas matérias bem legais também, para você ficar um pouco mais bem informado. Um beijo, obrigada. Que agradeço, viu? Até a próxima. Até a próxima.